Boa tarde, meu amigo, minha amiga, você que me ouve nesta tarde. Eu gostaria aqui de deixar uma reflexão de algo que muitas vezes nós achamos que estamos fazendo corretamente e não entendemos porque não colhemos aquilo que achamos estar certo. Então eu gostaria aqui que você pudesse entender. Tem momentos que semeamos, mas não colhemos, porque estamos errando naquilo que precisamos aprender, como semear. E na palavra do livro de Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 6 em diante, a palavra de Deus diz assim: Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A luz é suave e agradável, e é ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Mas deve lembrar-se dos dias das trevas, pois serão muitos. Tudo o que sucede é vaidade. Alegra-te na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, mas sabe que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Quando eu refletindo nesta palavra, a palavra do Senhor estava me dizendo como semear, como plantar. E muitas vezes, por muitos anos, nós plantamos e não sabemos quando iremos colher. Então, quando observamos o semeador lançando a semente na terra, aprendemos muito sobre a vida. O ato de semear nos ensina sobre os nossos sonhos e projetos. A relação do semeador com a semente deste solo que muitas vezes nós estamos plantando pode ser comparada com a nossa vida, nossos sonhos e a bênção de Deus, respectivamente, sobre nós. Jesus sempre usou a linguagem rural para suas ilustrações, mas também poderia ter falado do comércio ou do serviço artesão, que já era muito comum no ambiente do seu povo naquela época. Contudo, o mestre já sabia que a semente tinha muito a nos ensinar. Então eu gostaria de deixar uma pergunta: o que você tem feito e tem semeado? Eu gostaria de refletir com você. Muitas vezes, para semear, nós precisamos abrir mão da semente. Em João 12, 24, ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A primeira coisa que acontece com a semente plantada é que fica soterrada. Ninguém mais vê a semente, mas o semeador sabe que está debaixo da terra e espera pelo seu ressurgimento. A semente morre debaixo da terra e enche e depois brota, dando vida. Quando uma semente é selecionada para o plantio, logo se abre mão da mesma para alimentação. Contudo, a semente que não será comida, em compensação dará muito mais alimento. E isso é ensinado no livro de Marcos 4:20, que diz assim: frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E contraposto, se o semeador não abrir mão da semente, também não colherá o seu fruto. Em nossos sonhos, devemos abrir mão de algo para dedicar ao projeto que almejamos. Embora ninguém saiba ou enxergue o que estamos fazendo, precisamos continuar semeando, certos de que um dia vamos colher algo. Para semear é preciso abrir mão de semente. É preciso abrir mão de alguma coisa para que esse fruto germine sobre a terra.
Mas para acontecer isso, você precisa suportar as dificuldades. Em Salmos 126, versículos 5 e 6, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A segunda verdade do semeador é que plantar não é fácil. Semear é algo trabalhoso, é muito cansativo. A terra deve ser preparada e o lugar de plantio deve ser escolhido corretamente. Enquanto faz isso, o semeador soa, suspira e se esforça grandemente. A motivação de quem planta é colher futuramente. Por mais difícil que seja, vale a pena semear. Desde o modo que precisamos ter mais resistência enquanto estamos plantando e ter esperança de um dia colher. Para semear é preciso resistir às dificuldades, esperar o tempo certo. Em Eclesiastes 3:2, no mesmo livro mencionado, a palavra nos ensina que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O agricultor sabe o tempo certo de cada planta. Desde a estação correta para o plantio, o momento certo para adubar, carpir e colher. E quando chega a hora certa de cada momento, o semeador não perde tempo. Se o agricultor deseja colher várias vezes durante o ano, garantindo todas as épocas, então nós devemos, como exemplo, eu gostaria aqui de deixar o feijão que pode ser colhido em 3 meses, o milho em 6 meses, a lavoura de café uma vez ao ano. E fazendo assim, sempre haverá colheita de tempo em tempo. Com os nossos sonhos também é assim. Precisamos aprender o tempo certo e aproveitar as oportunidades. Se passarmos um tempo sem plantar, também passaremos um tempo sem colher. Hoje colhemos o que plantamos no passado e no futuro. Colhemos o que plantamos. E muitas vezes nós estamos plantando agora, colhendo agora. Por isso devemos plantar o tempo todo. Então, para semear é preciso resistir às dificuldades, respeitar o processo. Em Marcos, capítulo 4, versículos 26 e 29, diz assim: e disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lança a foice, porque é chegado a ceifa. A semente saudável segue um processo natural de germinação e de seu crescimento. O agricultor não pode interferir nesses processos. Deve esperar cada etapa da sua espécie cultivada naquele momento. Não adianta tentar adiantar as coisas, como colher antes da hora. É como uma planta que muitas vezes nem observamos, mas está maior a cada dia. Assim deve ser a nossa vida. Precisamos ser melhor hoje e todo dia. E o que fomos feito no ontem, e mais ainda amanhã do que estamos hoje, também deveremos saber muitas coisas que seguem um processo natural e que na hora certa as coisas vão fluir. Para semear é preciso respeitar o processo da planta, observar o seu crescimento. E a outra parábola lhes propôs dizendo:
o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior que as hortaliças, e que se faz a árvore, de modo que as aves do céu vêm animar-se e alinhar-se nos seus ramos. O semeador observa o crescimento da planta. Muitas vezes nem vemos, mas a planta está crescendo. Até quando dorme? A lavoura está em progresso. O prazer do agricultor é contemplar a sua seara repleta. O pessimismo, muitas vezes, nos impede de reconhecer o crescimento de nossos projetos. Como uma planta que, quando morre, passa a estercar a terra para que outra semente venha e cresça saudável. Assim são os nossos planos quando dão errado. Tente outra vez, continue plantando. O terreno está sendo preparado e quando estiver bem, a semente brotará e você terá uma grande colheita. Então, para semear, é preciso observar o crescimento do plantio, da planta que vai florescer. Saber que a colheita é proporcional ao plantio, a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 9, 6, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O semeador, ele sabe que colherá o que plantou na proporção em que semeou a terra. Então calcula o que deve semear e a quantidade de sementes que precisa para obter uma colheita bem-sucedida. Esta é a lei da semeadura e da colheita. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A colheita é proporcional ao plantio. Quanto mais você planta, mais poderá colher. Você também só pode colher aquilo que plantou. Se você acha que está colhendo pouco, então deve plantar mais. Se não estiver satisfeito com o que colheu, então mude para outra cultura. Plante o que deseja colher. Porque em Provérbios, no livro de Provérbios, me ensina e ensina você nessa tarde. Porquanto semeiam vento e hão de colher um turbilhão. Mas o que semeia justiça recebe galardão seguro. Por isso devemos plantar a melhor semente possível. Para semear é preciso saber que a colheita será proporcional ao seu plantio. A dependência de Deus diz assim para nós: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Depois de tanto trabalho, o agricultor sabe que não pode fazer mais nada a não ser confiar em Deus. O semeador pode preparar o solo, plantar, carpir, adubar a terra e até regar, mas não pode fazer e plantar e nascer, crescer e frutificar sem a mão do Senhor. Somente Deus pode dar a vida. O semeador se conforma quando não há colheita, reconhecendo que não foi permissão de Deus, ou que provavelmente cometeu algum erro durante o cultivo. Sabe que não adianta colocar a culpa em Deus, nem no solo, nem na semente, ou no clima que muitas vezes nós criamos e que vemos. É preciso continuar plantando. A terra está esperando a semente e está aguarda para ser plantada. Precisamos aprender muito com esta relação de dependência que o agricultor tem. Não coloque a culpa em ninguém, apenas continue semeando o melhor possível. Porque Deus é aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça.
Deus é o maior interessado em fazer frutificar os seus sonhos. E para semear é preciso depender de Deus. E muitas vezes estamos deixando de depender dele. A sua colheita será abundante a partir do momento que você confiar em Deus. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: o semeador semeia a palavra. Então, para concluir essa mensagem, para concluir essa reflexão, não poderíamos esquecer-nos de falar dessa semente que é a palavra de Deus. E em tudo o que fazemos devemos usar a palavra do Senhor. Muitos de nossos sonhos podem ser passageiros, assim como nossas palavras que são esquecidas por nós. Mas Deus não se esquece de sua palavra para cumprir aquilo que Ele determinou sobre você. Semeie as palavras de Deus por onde passar, porque o Senhor fará que a sua palavra não volte vazia. Se queremos colher, precisamos aprender a semear, abrir mão da semente que será lançada na terra, suportar as dificuldades do cultivo, esperar o tempo certo da planta, respeitar o processo de observação e observatório do seu crescimento. Saber que a colheita será proporcional ao plantio, principalmente em depender de Deus em tudo. Assim como muitas coisas na vida só aprendemos fazendo. Para aprender a plantar é preciso semear. Então continue plantando. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para você nessa tarde, para que você pense, para que você medite e que você veja onde você está errando no plantio da semente, se está selecionando a boa semente e o que tem esperado colher. Porque aquele que pratica a boa e adorável palavra do Senhor todos os dias, ela permanecerá grandiosamente sobre cada um de nós. Então semeie sementes boas, que sejam sementes para dar frutos. E você é essa semente, em nome de Jesus. E eu quero aqui agradecer a todos que de alguma forma nos colocou diante desta obra. Que esta palavra possa tocar o teu coração nessa tarde, em nome de Jesus. É isso que lhe peço. E peço a todos, em nome de Jesus. Um forte abraço, que todos fiquem na grande e gloriosa presença do Senhor, em nome de Jesus.